Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um esboço, né? Para a próxima rodada agora, rodada 14 do Cartola. Mas eu não vou falar ainda da rodada 14 sem antes mencionar performance do canal, enfim, para a rodada número 13, né? Quem acompanhou a gente se deu bem, se deu muito bem. Aliás, eu não sei se a palavra melhor é imitar, porque imitar, eu acho que muita gente imitou. A gente arrebentou realmente aí todas as expectativas, fomos muito bem, tá? Então, para vocês que não acompanham, vamos lá, segue a gente aí no canal. A gente fez 137 pontos, né? Ponto 29, a gente está com um acumulado no ano de 1.086, quase 1.086 pontos, né? Até o momento, então estamos super bem também nas nossas ligas, estamos em pontuação muito bem, demos uma avançada boa. A gente adotou uma estratégia nessa rodada 13 que quem viu no time viu que eu não tinha nenhum jogador ali na defesa do Fluminense, não tinha goleiro do Fluminense, não tinha zagueiros do Fluminense, laterais do Fluminense, não tinha nada. Apenas tinha um zagueiro da CAP e tinha o técnico, sim, porque eu acreditava que o Fluminense fosse ganhar. Então eu queria me cercar nesse jogo apenas usando o técnico, porque é a média de todos. Então eu acreditava na vitória do Fluminense, sim, mas apostei que muita gente fosse carregar, né, em jogadores do Fluminense e que eu pudesse me diferenciar caso o Fluminense tomasse um gol. Dito e feito, pessoal, muitos estavam, né, com pontuações altíssimas e ao sofrer o gol o Fluminense, muita gente perdeu até 15 pontos, iam com 3 jogadores, minimamente com 2 jogadores, um zagueiro, um goleiro, um zagueiro ou um lateral, Guilherme Arana. E a gente, cara, você pode falar que é sorte, mas a gente fez essa análise, a gente fez isso de caso pensado, né? E adotamos essa estratégia, arriscada sim, porque quem viu o jogo, né, deu para perceber que o Fluminense foi muito, né, massacrou, né, de fato, né, e não convertia em gols, isso, né, ficou ainda mais claro de que ele iria ganhar. E, de fato, sofreu um gol, aliás, um golaço, né, da Chape, o que nos diferenciou nessa rodada. Não só em termos de pontuação, mas dentro da tabela também, né, na qual a gente participa, nas ligas. Enfim, a gente deu uma boa subida aí, né, em relação aos nossos concorrentes aí, tá bom? Então, foi super exitosa essa nossa participação nessa rodada. Então, é isso. Quem não acompanha a gente, cara, segue aí a gente no YouTube, no Instagram, theveteran.cartola, tá? Esse é o time público nosso do canal, chama Filho do The Veteran, né? Esse é o nome do nosso time, homenagem ao meu filho, editor aí, cara que tá sempre ajudando aí, né? Esteve ausente esses poucos dias aí, mas já tá de volta aí para fazer as edições aqui, me acompanhando aqui bem de perto aqui, tá bom? É isso, theveteran.cartola no Instagram e no YouTube. Clica lá, dá um sinalzinho, dá um like, isso ajuda, que se tiver chance de hypar, hypa também, que isso também ajuda a divulgar o nosso trabalho, que realmente é um trabalho complicado, difícil, né? Mas estamos aqui para isso, para ajudar vocês aí a terem performances melhores aí nas suas ligas aí, tá bom? Esse é o recado. Beleza? Bora lá então falar um pouco, né, da rodada 14. O que é essa rodada 14, né? Primeiro, eu assim, de tudo, vejo uma rodada super, né, cara? Muita gente fez acima de 100 pontos, né? Não foi uma exclusividade nossa, pouquíssimos fizeram 137 como a gente, mas muita gente pontuou 110, 115, 120, enfim, foram muito bem também, né? Mas isso diz também um pouco sobre o que virá nessa rodada 14, né? Então, é uma rodada que vai estar caríssima, né? Tanto no meio de campo, assim, de uma forma geral, né? Se a gente olhando, né, os confrontos, os jogos e tudo mais, e as peças, né, que a gente gostaria de estar usando, a minha primeira análise é, pessoal, a gente vai perder cartoletas, porque dificilmente, ainda mais se a gente focar, né, um pouco mais na pontuação, pela competitividade nas ligas, etc., dificilmente a gente vai ter muito, né, para economizar nessa hora, e aqueles que acumularam cartoletas, né, eu falei, nosso patrimônio hoje está em 160, então dá para gastar um pouco, dá para perder um pouco de cartoleta, não é essa a ideia, né, enfim, né, tem algumas opções também na defesa, que a gente poderia até contrabalancear ou ter digamos, uma valorização um pouco melhor, mas eu falo assim, analisando um pouco os jogos, vejo o favoritismo nas equipes, mas assim, jogos que assim, não dá para cravar, né, saldo de gols, eu acho difícil, pelo menos da minha análise, ainda mesmo que seja, sei lá, um Botafogo e Remo, né, a gente sabe que Botafogo toma gols, né, vem tomando gols, né, na última 2-2, né, enfim, tem tido performances interessantes de alguns jogadores, mas dá para cravar? A gente viu o Remo outro dia também, né, num jogo esquisito com o Red Bull, fazendo 2 gols. Evidente que a ausência, né, de Talhari, né, enfraquece, reduz um pouco, né, esse ímpeto no ataque, mas é isso, né? O resto você tem, cara, clássico, Santos-Palmeiras, Palmeiras e Santos,
você tem Flamengo e Vasco, você tem jogos complicados, Santos, São Paulo e Bahia, né, Inter de difícil diagnóstico, né, assim, por muitas instabilidades, né, por exemplo, o Fluminense está super bem, né, mas joga fora de casa, né, um Inter que é muito instável. Gosto também, né, do favoritismo. Aí vou separar então assim do que eu acho, né, favoritismo, né, Botafogo sem dúvida é favorito, Palmeiras eu acho favorito, mesmo num clássico, assim como eu acho o Flamengo favorito, tá? E assim nos mais favoritos, acho que a CAP também em relação ao Grêmio, tá? Gosto do jogo Cruzeiro e Galo, aí até é um clássico, né, regional importante também. Vejo o Cruzeiro também à frente nesse momento, mas assim, não a nível de, pô, tô convencido, né? Assim, o que me convence é que o Galo tá muito mal. Então, agora, tá à altura o Cruzeiro? Eu não vejo o Cruzeiro, por exemplo, no nível de um Flamengo, que mesmo jogando fora, sapecou, né, o Galo num nível hard, né, cara? E meteu 4 cocos lá, né? Então, não vejo o Cruzeiro nesse nível. Acho que tem um favoritismo, mas é difícil num clássico regional, tudo pode acontecer, né? E, aliás, quem seguiu o nosso tiro curto se deu bem também, né? No tiro curto aqui, eu tô vendo, a gente fez 133 pontos usando o Flamengo, tá? Então, a gente, acima de tudo, teve a coragem de botar, sair do óbvio, né? Que era CAP e Fluminense. A gente fechou defesa do Flamengo super bem, né? Rossi, que eu avisei como goleiro também, né? Que sair do óbvio ele, né? Quanto fez super pontos, super excelentes, ou seja, sabíamos que ele ia ser exigido, de fato foi, fez 12 pontos e tralalá. Então, fomos super bem no tiro curto também. Então, é isso, né? De uma maneira geral, eu não vejo o Cruzeiro nesse nível aí do Flamengo, tá? Gosto também do jogo São Paulo-Bahia, é um jogo interessante, mas, assim, também não é um jogo para cravar e, evidentemente, você pode usar uma peça ou outra, mas é um jogo que, não sei, não ficar um pouco... Acho que tem outras opções, talvez, em outros times, tá? Vitória, Fluminense, Chapecoense, Corinthians, são jogos que você pode aproveitar uma peça ou outra, mas, por exemplo, Corinthians e Mirassol, o Mirassol melhorou, fez um jogo bom com o São Paulo, né? Me surpreendeu positivamente, no caso. Acho que vai ser um jogo difícil para o Corinthians. O Corinthians não tem feito muitos gols, essa é a realidade. Tem uma defesa boa, mas aí, dá para apostar que o Corinthians vai sair com saldo de gol? Não, não dá. E eu sou corintiano e eu posso falar. Chapecoense, né, apesar de, puxa, joga em casa, um Red Bull que também não é nada dessas coisas, não tem sido, pelo menos ultimamente. Não dá para você cravar que, puxa, vai, né, arrebentar a Chapecoense e tal. É um jogo, para mim, sem muitos prognósticos aí. Fluminense, melhor, mas joga fora de casa contra o Inter. E Vitória, sim, contra um Coxa. O Coxa indigesto sempre, né, sofreu, né, no último jogo contra o Grêmio uma derrota de 1-0, com expulsão, inclusive, né? Mas, assim, é um jogo onde a defesa do Vitória é muito boa, a Coxa tem uma regularidade fora de casa maior, normalmente é um adversário indigesto fora de casa, então tem boas peças, um confronto que eu talvez não sei, fugiria um pouco aí, né, nesse momento, tá? Então, é isso. Bora lá, então, para a escalação? Vou botar aqui pra minha colinha para eu não esquecer, tá? Bora lá. Bom, pro gol, né? Pro gol, eu acho que tem boas opções. Eu vejo como as opções interessantes. Lucas Arcanjo, né? Muito pela defesa do Vitória dentro de casa. É um cara, quem acompanhou o jogo né, do Vitória contra a CAP, nossa, cara, ele destruiu o Arcanjo, fez muitas boas defesas, né? Assim, salvando, inclusive, gols de Viveiros, que, puxa, perdeu uns 2 gols, assim, debaixo da trave, de cara a cara com ele. Tomou 2 boladas do Viveiros na cara. Né? Mas isso é o Arcanjo fazendo, né, uma média sempre muito alta. Acho que é um jogo interessante e ele vai ser o meu goleiro por enquanto, tá? Nesse primeiro esboço, tá? Opções interessantes, gosto do Carlos Miguel, sim, gosto do Rossi, apesar de clássicos, né? E talvez aí, quem quiser tomar um risco maior, uma quarta escala, talvez um Volpe, mas por enquanto essas para mim seriam as opções. Indo para as laterais, gosto do confronto, né, contra o Cruzeiro, e aí eu falo especificamente de Kaique Bruno, que tem mantido uma performance excepcional, bem constante, bem consistente, né, em relação, né, à pontuação dele, né, quem acompanha sabe, né, e acho, como eu falei, um jogo, né, que sempre traz uma motivação maior, né, e acho que o Galo está um pouco, tá batido, né, inclusive com a questão do Hulk, né, negociando, abrindo negociações aí com o Fluminense, né, vai sair, não quis jogar o último jogo para ele ter chance de estar ainda atuando dentro do Brasileiro. Então vive momentos complicados, né, e acho que o Galo tá bem abatido aí. Pode ser uma boa, uma peça interessante e eu estou indo com Kaique e Bruno, tá? Deixa eu ver quem mais aqui, né? Alex Telles, eu acho uma opção interessante. Acho que o próprio Ramon também interessante, né? Esquivel também, Giai, super interessante.
Mas, enfim, eu vou entrar, né, além do Kaique Bruno, por enquanto, vou entrar com Varela do outro lado, tá? Então, Varela vai pegar um lado esquerdo, né, do Vasco, assim como eu avisei no último jogo que Ranieri era uma opção, né, super interessante para quem quisesse pontuar, né, e ele é meio campo, mas iria jogar de lateral direito no lugar do Mateuzinho, que foi uma pena, né, não ter jogado, porque eu teria escalado sem dúvida nenhuma Mateuzinho, porque a gente sabe que normalmente Andrés Gomes mita esses laterais, né, ou quem tem normalmente de confronto. Então, continuo fazendo a mesma e dando a mesma dica, então olhem pelo Varela, porque realmente pode, né, o lado esquerdo mitar, obviamente, o lateral, e Varela tem jogado absurdamente bem, dando assistências, inclusive, né? Então, acho que, e ele vai ser, por enquanto, assim, o meu lateral, tá? Lembrando que ele precisa de 7,35, tá? Para valorizar aí, então, né? E Kaique Bruno, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, Kaique Bruno precisa de 10, então, gente, tá difícil encontrar caras, né? E talvez o Alex Telles possa ser essa opção, lembrando que ele não faz média básica, ele é o cara de um pênalti, tem um confronto que é interessante, e ele precisa de 1,35. Se vocês precisarem de mais cartoletas, ele pode ser assim como Esquivel, que eu mencionei, precisa de 3 cartoletas, aproximadamente. Já GI, que eu gosto muito, e aí eu confesso que eu estou na dúvida entre Kaique Bruno e GI, GI precisa de 9,75, que é um pouco menos até do que os 10 do Kaique Bruno. Por enquanto, vou de Kaique Bruno na lateral e Varela do outro lado, ok? Já nos zagueiros, né, eu estou apostando, primeiramente, no Murilo, né, acho que contra o Santos. Palmeiras é, para mim, muito forte, né, brigando, obviamente, lá em cima na tabela, né, em primeiro lugar. Então, acho que vai prevalecer, né, o favoritismo aí do Palmeiras, que joga em casa. E acho que o Santos está um pouco atrás nesse sentido, né, tem sofrido mais, né, largou um empatezinho aí, né, na última rodada. Enfim, né, e acho que Murilo, por ter se desvalorizado aí bastante, né, aí em função da expulsão, que nos deixou, entre aspas, na mão, mas a gente fez uma super pontuação na rodada 12. Então, Murilo passa a ser a minha primeira opção, porque vai precisar de 2,34 para valorizar. E é assim, aonde eu consigo olhar, com, né, o olhar de potencial, né, de média básica, de pontuação e tarará, eu também, né, onde é possível, olho também para economizar, para ter mais cartoletas aí, porque essa rodada, como eu disse, vai ser complicada. Murilo, minha primeira opção. Na segunda opção, eu estou entrando com o Léo Pereira, do Flamengo. Tá? Acho o Vasco sofre muito nas bolas aéreas, né? Acho que o Léo Pereira, entre Ortiz, é para mim o que mais, talvez, tenha potencial nesse sentido, né, de cabeceio e tudo mais. Vou entrar com ele. Na última rodada, eu falei sobre, né, Gabriel Paulista aí, obviamente, Gustavo Henrique para jogadas aéreas também contra o Vasco. E sim, Gustavo Henrique teve lances perigosíssimos de gol nas bolas aéreas, e enquanto eu entrei com o Gabriel Paulista, que eu sabia que tinha muito mais desarmes por fazer, e como ele caía no lado, né, evidente, do Andrés Gomes, eu fiz essa opção e acabei me dando bem, ele fez 8 pontos, né, então foi uma ótima pontuação. A mesma coisa vale aqui para quem quiser, né, o Léo Pereira versus Sotis, tá? Bom, eu fui pelo Léo Pereira como minha opção aqui em relação aos zagueiros. Então eu vou ter Léo Pereira e Murilo, ok? Indo para o meio de campo, e aí não tem caras baratos, meu, pelo amor de Deus, né? Assim, até tem, né? Mas vamos lá, você consegue abrir mão? A pergunta que eu faço para você, né? Botafogo e Remo, dá para abrir mão do Danilo? Difícil falar, esse cara tá demais, fez 20 pontos. Mitou foi pouco ele, né? Quem não teve ficou assim, pô, né? Eu conheço gente, amiga, né? Pô, cara, não fui com o Danilo. Pô, e tinha várias opções no meio de campo. A gente foi com o Danilo, tinha muito estudo ali atrás disso, a gente sabia que ele realmente podia imitar, assim como eu acho que nesse jogo, ainda não fiz todos os meus estudos, esse é um esboço, deixa claro, isso posso mudar amanhã de ideia, mas eu acho complicadíssimo não ter contra o Remo, dentro de casa, um Danilo. Cara, esse cara tá desarmando horrores, né, tá voando no meio de campo, de fato, então tem que aproveitar um pouco as boas fases também, né, dos jogadores, e portanto eu estou entrando com o Danilo, ok? Segundo que está assim, desse jeito, é o Arrasca. Eu falei na minha última, quem estava com aquela Arrasca, não sei o quê, olha aí. Agora já faz 2 jogos com pontuações ótimas, quem acompanhou ele na Liberta também super, né, jogou super bem e tudo, então Arrasca voltando a ser o que era, ainda não é o que era, mas muito bem,
E ele joga, ele gosta de jogos assim, né? Essa é que é a realidade, acho que contra um Vasco. Né? Dá pra apostar nele de novo? Dá, mas vamos lá. Quanto que tá aqui? Vamos ver o Arrasca. Deixa eu ver se eu tenho aqui quanto que ele vai precisar. R$ 9,90, pessoal. Não, né? Tem potencial para mais? Tem. Mas para valorizar ainda um patrimônio, essa vai ser uma rodada difícil de valorizar, pessoal. Temos consciência disso? Temos. Então, beleza. Quem é o terceiro? Então, o terceiro aí gera toda dúvida, porque eu acho assim, tem boas perspectivas, né? Gosto, por exemplo, do Arias, precisa de 6,50, mas vejo o Arias deu uma... Você sentiu ou não? Você viu que ele deu uma... Né? Coitada, né? Às vezes o cara fala, sei lá, o cara faz 5, 6, 7 pontos, a gente acha que é pouco. Não é, não é. É um cara de super médio básico, um cara muito bom. Pode voltar a fazer seus 10, 11 tranquilamente. Mas eu senti ele deu uma quedazinha. Então, o Ala é uma outra opção, tá? Como eu falei nas minhas análises anteriores também, super bem, vale. Esse cara tá realmente muito bem, fez aí tuas médias, mas precisa 6,40, tá num nível ok de valorização, de pontuação para valorizar. Outro que está muito bem para valorizar é o Christian. Se você acredita, né, que o Cruzeiro vai amassar o Galo, acho que é uma baita opção o Christian, porque ele joga lá pela esquerda, né? E é uma das opções hoje de gol. Não foi bem na última, acho que ele fez 0,90, realmente deu uma micada. Mas, gente, não é todo jogo o cara vai destruir, né? Mas é isso, tá? É uma opção. Quem que eu vou entrar, então? Matheus Pereira, pessoal. Tudo isso para dizer que eu vou entrar com Matheus Pereira nesse primeiro esboço. Aí depois eu vou fazer mais análise, vou, né, estudar cruzamentos, vou fazer toda a parte de scouts, de estatísticas e tudo mais, para a gente, né, ter assertividade, obviamente, na indicação. Obviamente, o passado não garante o futuro, mas, né, é orientativo, é direcional. Então, acho que vale ter esse pacote para depois analisar todo o resto, né, do pacote, né? Pô, jogo dentro de casa, fora de casa, quem que é o árbitro que vai jogar, quem não é. Enfim, todo esse estudo que fica por trás aí, né? Para quem não segue, olha lá, segue lá, entra lá no nosso grupo exclusivo, que é interessante, super bom, a gente tem, né, boas análises, boas dicas aí para vocês, tá bom? Agora, bora lá falar do ataque, né? Ataque esse, que assim como o meio de campo tem algumas peças que são difíceis, eu vou te perguntar de novo. Viveiros, dá para deixar fora, pessoal? Contra o Grêmio? Você acha que dá? Não dá. Esse cara, artilheiro hoje do campeonato, é uma máquina, esse cara é realmente muito forte fisicamente. Dentro da arena é forte, o Acap joga numa energia. Eu vi alguns jogos ontem, né? Eu vi também, né, o jogo deles lá. Cara, esse cara corre muito dentro de campo, muito mesmo. E é uma performance sempre muito diferente de quando joga fora, né? Que a gente sabe também que fora de casa é uma outra performance. E dentro não, dentro é um absurdo. Então, vou apostar novamente no Viveiros, ele vai ser meu atacante. Assim como não dá para não ter hoje também um Pedro que tem jogado absurdo, né? Mais uma vez contra o Atlético brocou, né? E é um jogo que normalmente esses caras gostam de jogar, né? Um clássico, né? Ainda mais Vasco e Flamengo. E o cara no ritmo desse, né? Assim como um Arrascaeta, a motivação é outra. Então, vou apostar sim no Pedro. Pedro que precisa de 13,98, é quase 14 aí, né? Assim como o Vives, quase 17 para valorizar. Então, é isso, quando eu falei, comecei as minhas análises dizendo que ia ser complicado valorizar, tá aí, principalmente no ataque, que não me deixa mentir. E aí, quem é a terceira peça, né? Eu vou botar um cara que se chama Flaco. Flaco, um cara super constante, né? Confesso que na última pensei que talvez contra o Red Bull, né? Tinha outras opções que foram tão exitosas quanto, mas Flaco não decepcionou, ele fez o seu gol sim, fez um lance bonito de bicicleta aí. Enfim, então, quem apostou no Flaco e tinha intenção no Flaco, sim, né? E é raro, porque assim, todo momento as pessoas me perguntam, e Flaco, o que você acha? Cara, você prefere Flaco ou fulano? Eu respondo, porque tá aqui, esse é meu papel, né? Então, eu respondo, mas assim, tem hora que você erra, né, pessoal? Não tem como. E assim, acho que assim, até pela prova, né, que a gente fez a pontuação, a gente não errou no ataque em absolutamente nada, não deixamos nada a desejar para nenhum lado, né? Todas as peças, inclusive, que entraram com super pontos excelentes, né, acima de 10, então não dá para reclamar. Mas Flaco fez o seu gol e fez suas pontuações boas também, então, enfim, é complicado. Então vou entrar com Flaco dessa vez, então meu ataque eu acho poderoso, mas nada mais é do que Pedro, Flaco e Viveiros, né? E quem vai ser meu... Aí eu tenho uma dúvida cruel nisso, né, entre Viveiros e Pedro, né? Acho que são dos três, os dois são os melhores, mas vou entrar com Viveiros porque eu considero o jogo um pouco mais tranquilo, tá? Né? E jogar dentro da arena com aquele piso não é muito fácil, né? E os caras estão acostumados a isso, a arena realmente é uma pressão forte, a torcida vai estar motivada, né? Até pela essa linda vitória aí, contra o Vitória.
Enfim, vou entrar com o Viveiros. Parece óbvio, mas eu não abri mão do Viveiros na rodada 3 desde o início. Falei, meu, não abro mão nas lives. O pai alemão me perguntava, e aí? Viveiros mesmo? Viveiros. Ah, mas pode ser reserva de luxo para entrar? Não, 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 não. Vou botar ele de titular e de capitão. E assim eu fiz. E aí, quem vai ser o nosso reserva de luxo? Né? Aí você tem boas peças, tá? Você tem Samuel Lino, que eu acho que é interessante, né? Aí, né, Caio Jorge, esse é o cara que vai ser. Eu não vou entrar no Caio Jorge, acho que ainda está nesse período de transição, não vem ainda pontuando. Pode ser que, pô, né, nesse jogo, por ser clássico, os caras se motivem mais e tal, e seja o cara do jogo, mas eu não vou entrar. E aí eu queria ter uma peça contra o Remo, né? Porque o Remo realmente sofre muitos gols. E aí você fecha, né, tuas possibilidades quando fala de Botafogo, nesse caso, para dois nomes, Arthur Cabral e Matheus Martins, né? Acho que é Matheus, né? M. Martins, acho que é Matheus Martins. Enfim, do Botafogo, né? Então, assim, Arthur Cabral, há umas 2, 3 rodadas atrás, vinha numa hype, vinha, né, bem. Eu senti que ele deu uma quedazinha agora, nos últimos, sei lá, 2 jogos. E aí, eu acho que o Matheus Martins aí tá melhor. Então, eu vou entrar com o Matheus Martins, nesse caso, né, como uma opção aí pro meu reserva de luxo, tá? Então é isso, pessoal. De novo, valeu, obrigado aí pela força aí que vocês têm dado aí pra gente, no nosso canal, né? Começou esse ano, né? Muito bem, a gente está em termos de pontuações, né? Estou contente de fazer todo esse trabalho aí para vocês. Enfim, conto com vocês. Bora lá fazer alguns estudos aí para voltar aí com um time mais próximo do final. E a gente fala próximo do final porque nos últimos horas, dias ali, viram um rebuliço de informações e tudo, que acabam sempre tendo eu que fazer atualizações em vídeo, né, para os sócios e tudo mais. E faço isso com prazer, obviamente, porque quero, né, dedicar a informação que eu tenho e dividir e compartilhar com vocês, tá bom? Beleza? Obrigado, até a próxima aí, conto com vocês aí, um abraço, fui.